Nome sempre especulado no Parque São Jorge, a contratação de Renato Augusto parece de fato uma realidade para o Corinthians. Segundo o Globo Esporte, em notícia publicada no dia 12 de julho de 2021, o Corinthians e o jogador já teriam um acordo e a dificuldade é conseguir a liberação com a equipe chinesa do Benjin Huan. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou te falar o que eu acho e se meu feeling aponta ou não a volta de Renato Augusto ao Corinthians. Mas antes, queria te pedir para se inscrever no canal e deixar o like. Nós mudamos o nome para Falando de Corinthians para chegar mais próximo de você, beleza? Bom, eu vou falar logo de cara que eu acho que a contratação do Renato Augusto pode sim acontecer. A gente já viu notícias aí trazidas por vários jornalistas que o Flamengo desistiu da contratação, das conversas com o jogador. Aqui no Brasil, o Flamengo seria, sem sombra de dúvida, a maior concorrência para contratar o Renato Augusto. Vale lembrar que ele surgiu para o mundo do futebol jogando no Flamengo. E depois, em 2013 a 2015, ele passa pelo Corinthians, onde ele retoma essa moral com o público brasileiro. Então, obviamente, Corinthians e Flamengo são as duas prioridades máximas do jogador. Mas com o Flamengo fora, o Corinthians vira a principal casa para receber o Renato Augusto. Não que ele não caiba em outros times do futebol brasileiro, mas são esses dois que sempre largam à frente. É óbvio, né, um problema que foi colocado, os salários. O Renato Augusto recebia coisa de 2 milhões de reais por mês na China. Um salário fora da realidade de qualquer clube brasileiro. Então, se o Renato Augusto resolver voltar para o Corinthians, não é por salário. Para qualquer outro clube que ele voltasse no futebol brasileiro, não é por salário. Já que no Timão não deve passar muito dos 800, 900... Caiu aqui, desmanchou o cenário. Porra, meu... Já que no Timão não deve passar muito nos 800, 900 mil reais se chegar nisso tudo, né? O que eu acho que traria o Renato Augusto de volta pro Corinthians, pro Brasil, não é grana. Ele já estaria consciente que vai ganhar menos aqui. Mas sim aparecer para a seleção brasileira. Sim, eu ainda acho que o Renato Augusto tem um lugarzinho para a próxima Copa. Aos 33 anos de idade, ele foi peça muito importante da seleção de 2018. E só não foi mais titular, teve mais minutos em campo, porque ele estava com muitos problemas físicos. Mas quando ele entra contra a Bélgica, vocês lembram que ele faz o gol e depois quase marca o segundo, né, o gol do empate. Por quê? O Renato Augusto faz uma função em campo que o Tite gosta bastante e ainda não encontrou, que é aquele jogador controlador do meio campo. O Tite roda, voltou o Neymar para jogar mais no meio campo, tentou o Coutinho que tá muito mal técnica e fisicamente, mas ninguém executou essa função do jeito que o Tite realmente quer. Ele só não convoca, eu acho que o Tite tá esperando o Renato Augusto, mas ele só não convoca ainda o jogador porque ficaria estranho, né, trazer um meia que não atua pelo seu clube desde o final de 2020, né? O futebol chinês no geral foi muito prejudicado pela doença ter começado lá e por vários embargos do governo para poder entrar estrangeiros, enfim. O Renato Augusto não vem tendo sequência. Ao vir pro Corinthians, ele estaria em busca dessa sequência para voltar para a seleção do Tite e disputar a Copa de 2022. O Renato Augusto jogando em alto nível, retomando seu futebol no Corinthians, pegando o ritmo, eu tenho certeza absoluta que ele é titular do Tite na Copa do Mundo no Catar. E muito que a gente se discutiu foi sobre a forma física do Renato Augusto. Ele já não é mais um jovem, né? Ele volta 6 anos mais velho do que saiu em 2015, mas eu quero dizer que os números dele são muito animadores ainda. Peguei aqui, eu anotei, né? Ele não joga de fato desde o final de dezembro de desde o começo de dezembro de 2020, mais precisamente desde o dia 10, quando atuou pela Champions da AFC, né, que é a Asian Football. Enfim, nesse campeonato, que é a Libertadores deles, ele fez 8 jogos, 2 gols e 3 assistências, com uma nota média de 7.29 no SofaScore. Já na Liga Nacional de 2020, ele fez 15 jogos, 4 vezes eleito na equipe da semana, 2 gols e 4 assistências. Média de 0.9 desarmes, 1.8 passes decisivos por jogo, 66.9 toques, 86% de eficácia, sendo que a maior parte desses toques é no campo ofensivo. Bom, isso é nítido que ele ainda entrega muito dos números, é um jogador extremamente participativo na partida, que a gente não tem nem próximo aqui no time do Corinthians. Se a gente olhar o mapa de calor do Renato Augusto, parece, né, ser até absurdo porque a gente tem de opção, já que ele flutua
ali em praticamente todos os cantos do meio campo. Logicamente, ele chegaria para resolver um problema grave do Corinthians, que é a criação. Renato Augusto é um organizador de meio campo, é um jogador muito inteligente que dita o ritmo do jogo. Eu acho que mesmo aos 33 anos de idade, mesmo vindo de 8 meses sem jogar, mesmo vindo do futebol chinês, eu acho que o Renato Augusto é um nome muito, muito acima do que a gente tem no futebol brasileiro. É um nome extremamente qualificado, que aqui no Brasil, cara, nadaria de braçada. Principalmente, né, com essa dificuldade que alguns defensores brasileiros têm em jogo, o Renato Augusto seria um nome muito forte. Em termos de engenharia financeira, o Corinthians liberou bastante da sua folha salarial, assim conseguindo, né, um pouco mais de dinheiro para investir. E eu acho que isso é um ponto do trabalho de Duílio, que o que eu vejo de diferente pro Corinthians, até de benéfico para essa temporada, é que o time não trouxe um monte de reforços baratos para poder encher linguiça. Preferiu realmente não contratar ninguém e tentar contratações certeiras. Eu prefiro ficar com um time mais enxuto, apostando na base e trazendo caras como o Renato Augusto, que chegam para ser titulares e destaque do futebol brasileiro, do que ficar investindo em um monte de Jonathan Cafu. Eu acho que nesse sentido o trabalho do Duílio faz, né, tem ali seu apreço e está guardando bala, guardando munição para poder investir de fato em um jogador grande. Bom, esse vídeo pode, né, ser desatualizado muito rápido. Não deve acontecer antes do dia 19 de julho, porque é quando que o Renato Augusto colocou de limite, né, para conseguir a liberação com o clube chinês. Essa é a principal dificuldade. Ele é um dos grandes destaques na China. Teria que entrar na justiça para poder conseguir a liberação antecipada, porque o contrato dele vai até o final de 2021. A ideia do Renato Augusto é começar a jogar já, porque para um jogador do tamanho dele ficar um ano parado é complicado. E você, o que acha? Renato Augusto vem ou não vem? Deixe seu comentário aqui na Falando de Corinthians, segue a gente no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Vai Corinthians! Tô aqui no off para te falar, para conhecer esses vídeos aqui, vamos falar um pouco mais sobre as finanças do Corinthians e se inscreva no canal, beleza? Um grande abraço e vai Corinthians!